Muito bom dia a todos. É uma alegria estarmos reunidos aqui. E é muito bom tirar férias. Na verdade, é importante tirar férias, né? Sairmos das nossas atividades cotidianas e aproveitar esse tempo também para fazer outras atividades e trocar um pouco a rotina, o pensamento. É saudável, é um princípio importante também que devemos praticar, confiando no Senhor, confiando na graça dEle. Mas é muito bom também estar de volta. É muito bom voltar e rever os irmãos e estar com os irmãos, abraçar os irmãos. É uma alegria muito grande e poder, mais uma vez, estar aqui reunido com os irmãos, cantando. E é bom ouvir a igreja cantando. Tudo isso é edificante, alegra muito o nosso coração. E nós sabemos que isso é obra da graça do Senhor. Amém? E hoje, então, vamos meditar no Salmo 16. Salmo que... este livro, que é um livro, sem dúvida nenhuma, impressionante. O livro dos Salmos é impressionante, é incrível. É um livro que nos ensina muito a respeito dos atributos de Deus e a sua obra redentora. Aprendemos muito a respeito dos atributos de Deus, sobre quem é Deus, quem é o homem diante deste Deus. Então é um livro muito instrutivo, é um livro que nos ensina muito. E é interessante que ele é um livro, em sua essência, de louvores. É isso que o título quer dizer. Salmo, cânticos, louvores, músicas de adoração. E eu entendo que uma das razões que este livro é tão amado pelos crentes, os crentes amam realmente esse livro, uma das razões é porque ele dá expressão com muita vivacidade às nossas mais variadas emoções. Os salmistas não escondem neste livro as suas tristezas, as suas angústias, a solidão que eles sentem e também alegrias e livramentos diante de Deus. Tanto que Calvino denominou este livro como uma anatomia de todas as partes da alma do ser humano. Portanto, os salmos, eles especialmente têm esta função de moldar não só o nosso pensar, mas também o nosso sentir, nossas emoções. Em virtude do pecado que nós herdamos lá em Adão, que é a sua carga, você nasce assim, nós pensamos errado e nós sentimos errado. Emoções bagunçadas, desorientadas. E os salmos, então, eles vêm com esse propósito de organizar o nosso pensar e sentir, tendo Deus no centro de nossas vidas. A palavra de Deus faz isso em nós, pela iluminação do Espírito Santo. Eis a importância de meditarmos nela diariamente, na palavra do Senhor. Pastor Piper diz o seguinte: de maneira mais explícita do que em outros livros da Bíblia, os salmos são projetados para despertar e moldar nossas emoções de acordo com a instrução que eles dão. O que acontece quando você lê e canta os salmos como eles devem ser lidos e cantados é que suas emoções e sua mente são moldadas por este salmo. Interessante isso. E muito importante. É muito importante nós entendermos isso, meus irmãos, pois o propósito principal das nossas vidas qual é? Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito da sua vida nesta terra? Qual é a razão da nossa existência nesta terra? Segundo a palavra de Deus, obviamente é glorificar a Deus em nossas vidas, se alegrando nele, se deleitando nele, tendo nele, o Deus eterno, a nossa maior satisfação, a nossa maior alegria para sempre. Então esta questão de alegria em Deus, deleite em Deus, é fundamental na vida cristã.
E este é um tema muito recorrente no livro dos Salmos. E a verdade é que quanto mais nos aproximamos de Deus, na sua palavra, mais vamos admirá-lo. E desejaremos mais a santificação das nossas vidas. Quanto mais nos aproximamos, mais conhecemos o Deus que se revela nas Escrituras, mais o admiramos. E mais vamos desejando santificação, ser semelhante a Cristo. Teremos esse deleite na beleza da glória do Senhor. Em contrapartida, o outro lado também é verdadeiro. Pois a rebeldia de nossa natureza pecaminosa nos afasta de Deus. E o homem afastado de Deus, por seu próprio pecado, é levado a praticar cada vez mais atos detestáveis diante de Deus. E o carnaval é um exemplo disso. Não é verdade? Carnaval é um exemplo disso. Festa da sensualidade, em nome de uma suposta alegria que a mídia enfatiza o tempo todo. Festa da sensualidade, da liberdade, em busca desta alegria. No Brasil só se fala nisso, mas hoje, né? Mas que no fundo são marcas de corações que desprezam a Deus, distantes de Deus. Por isso, como pecadores que somos, nós precisamos constantemente da graça de Jesus. Nós somos pecadores. Nós temos essa natureza. Nós temos desta tendência. Precisamos da graça de Jesus o tempo todo para voltarmos sempre à fonte certa de alegria. E o fundamental nesta busca, sabe o que é? É contemplarmos a glória de Deus na face de Jesus revelado no Evangelho. Nós precisamos disso. Mais do que tudo. Porque é nessa contemplação, a obra é dele, é nessa contemplação que nós somos transformados de glória em glória, 2 Coríntios diz. Não é na sua força, não é na minha força, é na contemplação. É entendendo quem Jesus é e tudo que ele conquistou por nós no Evangelho. É contemplar ele. Então, com certeza, meus irmãos, esta alegria em Deus é fundamental para nós crescermos em todas as áreas da vida cristã. Todas as áreas. Como solteiros, como esposo, esposa, na criação de filhos. Deleite em Deus é fundamental para uma vida de obediência. Crescermos em evangelismo, crescermos na carreira profissional, nos dízimos e ofertas. Pois se nós perdermos isso de vista, é fácil nós cairmos também em uma obediência puramente externa, mecânica, rituais vazios, foco apenas no comportamento e não no coração, que os fariseus faziam, e foram repreendidos por Jesus, que Deus nos livre disso. Por isso eu escolhi então meditar hoje no Salmo 16, que tem como tema principal a verdadeira alegria. Nossas afeições centralizadas em Deus. Este é um salmo escrito por Davi, rei de Israel. Nós conhecemos bem a história dele. Davi era um homem pecador, que teve muitas falhas, algumas bem graves, a Bíblia não esconde isso, adultério seguido de assassinato, mas ainda assim a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele era um homem realmente quebrantado, arrependido, que aprendeu a pensar e sentir pela graça do Evangelho, reconhecendo Deus no centro de sua vida em tudo. E ele deixa isso muito claro neste salmo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, à luz do nosso texto, podemos observar nesta manhã marcas de um coração que tem o Senhor como seu tesouro supremo. Que marcas são estas? Que sinais são estes? Vamos meditar neste salmo, buscando ensinar ainda mais os nossos corações nessa sincera devoção e que Deus, mais uma vez, use a sua palavra para transformar as nossas vidas, nos fazendo amar mais a Ele e, em consequência, amar mais o nosso próximo. Então, esse será o nosso assunto hoje. Para começar, vamos ao nosso Deus em oração.
Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça em Jesus e as verdades que cantamos já hoje, Senhor, e como isso alegra os nossos corações. Nisso reconhecemos a tua graça em nós. E, Pai, mas ao mesmo tempo reconhecemos que somos falhos, pecadores e precisamos, ó Deus, da tua misericórdia constantemente. Por isso, fala aos nossos corações nesta manhã. Ensina-nos, Pai, as verdades deste salmo. Ensina-nos, ó Deus, a crescermos nesta alegria, nesta devoção verdadeira e sincera ao Senhor. Que o Senhor possa fazer essa obra pelo poder do Espírito Santo. Eu rogo, Senhor, também graça para ser fiel ao texto, a expor com clareza o texto, debaixo da tua capacitação. Senhor, o que for falado aqui na carne seja esquecido, que fique a obra do Espírito Santo em nós. É isso que precisamos. E é com essa confiança na tua graça que nós nos aproximamos do teu texto, Pai, suplicando que o Senhor fale. Clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, marcas de um coração que se deleita em Deus. Notemos, em primeiro lugar, que Davi, em sua meditação, reconhece que Deus é o seu Senhor soberano. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Salmo 16, vamos caminhando, verso por verso. E ele diz assim, então, no versículo 1 do Salmo 16, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Notem que Davi começa com oração, com súplica. Guarda-me, ó Deus. Não sabemos ao certo em qual contexto este salmo foi escrito, mas com certeza indica um momento de crise, que ele passou ou estava passando. Talvez no período de perseguição, quando ele foi perseguido por Saul, ou período posterior. Mas é interessante notar que Davi expressa toda a sua confiança em Deus. Por isso, na crise, Davi intensifica as suas orações. Ele intensifica elas. E no verso 2, podemos entender que a fé de Davi não era uma fé cega, não era uma fé vazia, mas era uma fé fundamentada no Deus da palavra. Ou seja, Davi tinha um conceito correto de Deus. E isso é muito importante para a saúde da nossa fé. Um conceito correto de Deus, um entendimento correto de Deus, fundamentado na palavra. E percebemos isso quando ele diz, por exemplo, ao Senhor declaro. A primeira palavra Senhor aqui, que você pode observar no texto, que aparece com todas as letras maiúsculas, no hebraico é Yahvé. E este é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, os irmãos lembram daquele episódio? Deus se revelando, quando ele estava ali se preparando para chamar Moisés para a libertação do povo do Egito. E aí lá diz o texto, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que quer dizer esse nome aqui, no Senhor, com letras todas maiúsculas, que os judeus tinham todo um cuidado para não tomar esse nome em Deus em vão. Eu sou o que sou. Então, este nome, ele indica que Deus é eterno. Não tem início nem fim. Ele indica que Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador e sustentador de todas as coisas, mas que este Deus soberano, o único Deus verdadeiro, por sua livre e soberana graça, quis entrar em aliança com o seu povo escolhido, Israel, para libertá-lo da escravidão do Egito. Portanto, Davi reconhece Deus como Deus eterno, Criador, Deus de aliança, mas não apenas isso, ele vai além disso. E Davi olha para este único Deus verdadeiro e ele diz ali, tu és o meu Senhor, declaro ao Senhor, tu és o meu Senhor, meu Adonai. E isso faz toda a diferença. Porque para Davi, Deus não é um mero conceito. Para Davi, Deus não é mera informação. Davi tem relação pessoal com Deus.
Pois a segunda palavra Senhor aqui, com apenas a primeira letra maiúscula, indica aquele que é soberano, proprietário. É o extremo oposto de escravo. A palavra Senhor ali, tu és o meu Senhor. Davi está se considerando escravo do Senhor Deus, servo do Senhor Deus. Então, em outras palavras, Davi está dizendo aqui, nesta primeira sentença desse impressionante salmo, ele está dizendo, declaro a Yahvé, o grande eu sou, tu és o meu Senhor soberano. Tu és o Senhor que governa a minha vida. O Senhor está no controle. O Senhor manda e eu obedeço os seus mandamentos por amor. E isso é evidência da graça na vida de Davi. Este desejo de se submeter a Deus é graça, não é natural do ser humano. É Deus agindo graciosamente na vida dos seus eleitos. E, meus irmãos, é interessante lembrar que o Senhor Jesus, quando esteve nesta terra, ele tomou este nome, eu sou o que sou, e aplicou a si mesmo. Vocês lembram disso? Com toda a ousadia, o Senhor Jesus aplicou este nome a si mesmo. Quando, por exemplo, lá em João, capítulo 8, o Evangelho de João, sendo acusado e dialogando com os judeus sobre a sua missão, Jesus afirmou claramente, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele disse isso, os judeus, eles se escandalizaram. Como assim, um homem afirmando ser Deus? Que história é essa? Eles entenderam muito bem o que Jesus estava fazendo naquela hora. E a maioria o rejeitou. Mas Jesus provou com as suas obras, com o seu caráter perfeito, verdadeiramente ser o Messias que veio para libertar o seu povo da pior escravidão que pode existir, muito pior do que a escravidão no Egito, que é a escravidão do pecado. Nossa rebelião contra o Deus que é fonte de alegria. A pior escravidão que pode existir. De nossos corações pecaminosos, Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para trazer vida. Ele é o grande eu sou. Ele não falha, Ele é muito poderoso. Ele é o Deus eterno. E Jesus então provou ser este Messias que veio para libertar, e Ele foi obediente até a morte. Jesus nunca pecou. Foi obediente até a morte, morte de cruz, para pagar a pena no lugar de todos aqueles que nele confiam, incluindo o pecador Davi. Incluindo o pecador Davi. E assim selou definitivamente a aliança da graça, e Jesus ressuscitou. Ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, sendo esta a prova cabal de sua divindade. Prova cabal de sua divindade, e também uma prova de que a sua obra foi aceita por Deus Pai em nosso favor. Na ressurreição é uma declaração pública para o universo que Deus aceita este sacrifício. Está aqui o Filho que venceu. E pelos méritos dele existe salvação. Ou seja, por isso que a Bíblia afirma claramente que só existe salvação no nome de Jesus Cristo. Foi isso que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu assim. Só existe salvação no nome de Jesus Cristo. Nós não temos nada para oferecer a Deus em nosso favor, dependemos totalmente da misericórdia do grande eu sou. Sendo assim, eu pergunto nesta manhã, será que como Davi, você já contemplou na palavra Jesus como Deus? E se prostrou diante dele dizendo, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Você e Deus. Será que você já chegou a esse ponto? De se prostrar diante dele, reconhecendo quem ele é, tendo um vislumbre de sua glória. Se isso acontece na sua vida, é por pura graça de Deus, pura graça. E você tem todos os motivos para louvar a Deus e para se alegrar nele. Toda a glória seja dada a Deus. Mas se você ainda não fez isso, volte-se para a palavra.
Volte-se para a Escritura. Conheça Jesus nas Escrituras. A Bíblia diz que a fé que Davi está declarando aqui, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, volte-se para esta palavra. Conheça realmente Jesus e tudo que Ele conquistou por nós no Evangelho e renda-se ao senhorio de Jesus Cristo. Esta é a maior alegria que um pecador pode ter nesta terra. E avançando, meus irmãos, podemos notar que esta afirmação que Davi faz, ela é feita com toda a convicção e alegria. Tanto que na sequência, ele chega a dizer, não tenho bem nenhum além de ti. E esta é outra marca, então, de um coração que tem o Senhor como seu maior deleite, reconhece que Deus é o seu bem supremo. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Mas eu pergunto, Davi não era rei? Como assim não tenho nenhum bem além de ti? Davi não era rei de Israel? Ele foi o maior rei. Ele tinha tudo que você pode imaginar, Davi tinha. O homem mais rico, o homem mais poderoso da face da terra naquela época. Um império impressionante que era a nação de Israel, debaixo do controle do rei Davi. Como assim outro bem não possuo? E a questão aqui, meus irmãos, é que você pode ter todas as coisas neste mundo, mas se você não tiver Deus, é como se não tivesse nada. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Davi era rico sim, Davi era muito rico, mas ele não colocava o seu coração nas riquezas, a sua confiança não estava nos seus exércitos poderosos, a sua confiança não estava na sua força, na sua inteligência, Davi não se apoiava em seu próprio entendimento, sua confiança estava no Senhor, simples no Senhor. Simples no Senhor. Constante no Senhor. E ao meditar na beleza da glória de Deus, Davi se esquecia do resto. É como se ele não tivesse nada. Ele era tomado por esta contemplação ao meditar na beleza da glória do seu Senhor. Davi encontrou um prazer muito maior do que qualquer outra alegria que ele possa ter nesta terra ao contemplar a maravilha do amor de Deus, da bondade, da misericórdia, paz de Deus que excede todo o entendimento. Ao contemplar esta glória do Deus Criador, Davi chega a esta convicção. E o Senhor Jesus explicou como que isso acontece através de uma parábola. Isso está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44. E lá o Senhor Jesus disse, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Este texto nos ensina que ser um verdadeiro crente significa que, pela graça, o Espírito Santo abriu os seus olhos para ver Jesus pela fé no Evangelho como o tesouro mais valioso do mundo. E com a alegria desta descoberta, você está disposto a abandonar tudo e segui-lo. E nós vivemos dias, meus irmãos, de muita confusão pelas igrejas do Brasil, igrejas evangélicas, muito pela influência do lixo da teologia da prosperidade. E infelizmente, pelo afastamento da palavra, muitas pessoas estão perdendo isso de vista. Muitas pessoas estão na igreja hoje à busca apenas de dádivas e não do doador. As pessoas estão na igreja buscando um casamento feliz, saúde perfeita, prosperidade, justiça social, ser livre do inferno, ser livre das angústias. E entenda, ninguém precisa ser nascido de novo para desejar isso. Ninguém precisa. Qualquer um em sã consciência deseja essas coisas. Agora, para você ter o seu maior deleite em Jesus, aí você precisa ser nascido de novo.
para desejar Jesus acima de tudo, custe o que custar. E segui-lo em obediência. Obediência que chama as nossas vidas ao sacrifício, ao negar a nós mesmos. Porque eu desejo Jesus mais do que tudo no meu coração. Aí sim você precisa ser nascido de novo. Nascer de novo. Nova criatura. É claro que Deus nos abençoa com todas estas bênçãos e nós nos alegramos com ela. Sem dúvida. E devemos desfrutá-las. O livro de Eclesiastes nos ensina, tendo Deus no centro. Mas essas coisas, elas não devem ser o centro das nossas vidas, nós devemos estar atentos contra isso. Para mantermos a chama do nosso amor por Cristo acesa constantemente. Então, um aspecto fundamental a respeito da conversão verdadeira tem sido negligenciado nos dias de hoje. Isso é muito perigoso, porque deixa as pessoas enganadas nos bancos das igrejas. Não entendendo o que é conversão. E esse é um aspecto fundamental, exatamente encontrar em Jesus a nossa maior fonte de satisfação e alegria. Ele não é um ticket para você ir para o céu. Não, encontrar nele. Imagina o Criador, que conhece você melhor do que você mesmo. Encontrar nele, infinitamente amável, infinitamente desejável, encontrar nele a maior fonte de satisfação. Conversão envolve isso, envolve novos afetos, um novo querer, uma nova disposição. É Deus que efetua em vós o querer e o realizar. É Deus que efetua em vós, diz Filipenses. Deus efetua em vós. Por isso, em consequência disso, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Soberania de Deus e responsabilidade humana no processo de salvação. Então envolve estes novos afetos, não é um mero conceito, não é mera discussão, não é um melhorar de vida. Venha para a igreja que a sua vida vai ser mar de rosa, vai melhorar tudo. Não é isso, gente. Não é discussão também sobre a existência de Deus, argumentos filosóficos e conversar sobre isso, dar uma alegria, né, esse bate-papo. Não é isso conversão. Apologética, destruir o argumento dos outros e deixar eles caídos no chão, ganhei. Também não é isso conversão. Tem o seu lugar essas coisas, claro, sem dúvida nenhuma. Mas não é a essência. Nós não podemos perder a essência. Discutir na internet também, cara, como isso pega a gente, né? Vamos lá, vamos rasgar, vou converter todo mundo na marra. Mas isso também não é evidência de conversão. Os salmistas é impressionante. E os salmistas, eles não são hipócritas, eles foram homens cheios de falhas, a Bíblia não esconde. Davi, exatamente Davi. Mas eles eram homens que aprenderam a pensar e sentir tendo Deus no centro. E eles não param de cantar essas verdades. Olha o que diz o salmista no Salmo 73. Vamos ler juntos este texto, que ele é incrível. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sabe que seu coração está cantando essa verdade? Não há outro em quem eu me compraza, não há outro em quem eu me deleite. Nesta terra, que expressão! Uau! Paulo também explicou essa verdade. Paulo explicou essa verdade. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Interessante, né? Ele fala, perdi todas as coisas. Em vez de ganhar todas as coisas, eu perdi todas as coisas. E Paulo, como fariseu, gente, pensa um pouquinho nisso. Paulo, como fariseu, ele era um homem incrível. Um baita teólogo. Ele tinha um respeito gigantesco na sociedade, entre os fariseus.
Ele tinha uma reputação extraordinária. Paulo tinha uma carreira brilhante diante dos homens, de encher o peito, de fazer salivar aqueles que são obcecados por boa fama. Ficavam babando diante da fama que Paulo tinha. Carreira promissora, e Paulo largou tudo. Paulo pôs tudo a perder ao começar a pregar o Evangelho. Ao começar a pregar o Evangelho de Cristo, ele foi perseguido, os judeus querendo a sua cabeça, nós vimos ao longo do livro de Atos, vez após vez. E por que, Paulo? Para que se meter em tanto sofrimento, Paulo? Paulo responde, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Como diz o pastor Piper também, na conversão encontramos o tesouro oculto do reino de Deus. Arriscamos tudo nele. E ano após ano, nas lutas da vida, comprovamos repetidamente o valor do tesouro e descobrimos novas profundidades de riquezas que não conhecíamos. Assim a alegria da fé cresce. Quando Cristo nos chama para um novo ato de obediência que nos custe algum prazer temporal, lembramo-nos do valor insuperável que é segui-lo. E pela fé no seu valor provado, esquecemos o prazer mundano. Qual é o resultado? Mais alegria, mais fé, mais profunda que antes. E assim avançamos de alegria em alegria, de fé em fé, por trás do arrependimento que dá as costas ao pecado e por trás da fé que se entrega a Cristo, está o nascimento de um novo gosto, de um novo anseio, de uma nova paixão pelo prazer da presença de Deus. Por isso eu pergunto, será que você realmente já reconheceu Cristo como o seu bem supremo, como Davi está cantando nesse salmo, está declarando neste salmo? Existe em você este anseio pelo prazer da presença amorosa de Deus? Você deseja Deus? Afinal das contas é isso. Você deseja Deus? Mais do que tudo, você deseja Deus? Mais do que família, mais do que carreira, mais do que riquezas, mais do que status, posição, mais do que ministério. Você se alegra com Deus mais do que ministério, mais do que futebol. E estou falando para mim mesmo isso, né? Preocupado com o meu próprio coração. Que possamos examinar os nossos corações. Será que podemos dizer como Davi, outro bem não possuo? Você está crescendo nesta convicção? Percebem como dependemos da graça? Portanto, volte-se para a palavra. Não pare de ensinar o seu coração nesta verdade. Os salmos, eles moldam o nosso pensar e sentir. Percebe a nossa dependência da Escritura? Percebe por que a igreja tem que se voltar para pregar a palavra vez após vez? Expor essa Escritura com fidelidade. É Deus que faz isso em nós, gente. Nós não podemos perder isso de vista. Voltarmos para a palavra com esse objetivo de conhecer e confiar mais em Jesus. Confiar e descansar nele. Entender e aprender tudo que ele conquistou por nós. E aí a sua vida muda. E aí você não é mais dirigida por ansiedade, dirigido por medo. As suas motivações vão mudar quando você estiver realmente com o Senhor. Priorizando Ele na sua vida, priorizando Ele e clamando isso ao Senhor. Conhecer Cristo no Evangelho, tudo que Ele conquistou por nós. Não é na nossa força, é nele, em Jesus. Terceira marca, amados, de um coração que se deleita em Deus, Davi expressa seu prazer na comunhão com outros crentes. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Interessante isso, né? Um salmo em que Davi está falando sobre deleite de Deus, ele fala sobre os crentes, os outros, o estar na igreja. Ele fala sobre o prazer da comunhão. Bem interessante isso, né? Marca de um coração que se deleita em Deus, a alegria de estar na igreja, a alegria de estar com outros crentes. Então, ter o Senhor como nosso bem supremo não implica em separação das pessoas, que nós vamos virar um monge excluído. Sim, existem o tempo a sós, que nós devemos passar com Deus, mas não implica em separação
das pessoas é exatamente o contrário, é estar no mundo e mostrar para o mundo que o Senhor Jesus é a nossa esperança e maior alegria. E isso deve nos impulsionar para pregarmos o Evangelho, com compaixão para aqueles que ainda não conhecem Jesus, e nos impulsiona para um amor especial por aqueles que já o conhecem. O Senhor Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Davi tinha este amor, está falando aqui. Davi admirava e tinha todo o prazer de estar com os verdadeiros crentes. A palavra santos aqui não quer dizer aquele que não peca, mas se refere aos salvos, aos crentes, aos justificados pela fé. Portanto, esta é uma evidência muito importante de fé verdadeira, que é o prazer da comunhão. Prazer de estar com outros crentes. Será que você está crescendo nesta alegria da comunhão? Será que as suas amizades mais profundas, as pessoas que você mais ama estar, são estas, os santos, em quem tenho todo o meu prazer? Em quem você pode compartilhar a mesma fé, uma amizade em que você pode compartilhar o mesmo espírito que nos une. Será que você está crescendo nesta alegria da comunhão, comprometindo como membro a servir na igreja local? Amor pela igreja, por quem Cristo morreu. Cheia de falhas, nós somos falhos, somos pecadores, sim. Não existe igreja perfeita. Mas o coração que tem o Senhor como seu maior deleite vai querer fazer parte da igreja. Vai querer servir, vai querer ser confrontado também pelo seu próprio pecado para não continuar no engano. Será que você está crescendo no prazer da comunhão? Você já é membro de uma igreja local, está servindo com seus dons por amor a Jesus? Por amor a Jesus. Que possamos, como igreja, continuar crescendo neste amor, como creio que estamos crescendo. Como creio que estamos crescendo pela graça de Deus nas nossas relações. Quarta marca, meus irmãos, percebemos que o coração de Davi está determinado a fugir da idolatria. Olha o que ele diz no versículo 4: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi lamenta sobre o triste caminho da idolatria, que é um caminho de morte. Trocar o culto a Deus pela criatura, buscar satisfação nas fontes erradas. E todos nós lutamos contra a idolatria, todos nós, que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Romanos capítulo 1 discorre muito bem sobre esta questão. E como diz o pastor Keller, no seu excelente livro Deuses Falsos, se você não leu, recomendo, uma excelente leitura, nós já estudamos aqui um tempo atrás como igreja. E nesse livro Keller diz o seguinte: o coração humano toma coisas boas como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza como se fossem o centro de nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação se a alcançarmos. E aí então ele pergunta: há alguma esperança para nós idólatras? Sim. Se começarmos a perceber que ídolos não podem simplesmente ser removidos, precisam ser substituídos. Se você apenas tentar extirpá-los, eles crescerão novamente, mas podem ser suplantados. Pelo quê? Pelo próprio Deus, claro. O que precisamos é de um encontro vivo com Deus. Portanto, Davi, pela graça, meus irmãos, está determinado a fugir, lutar contra a idolatria do seu coração. E como que ele faz isso? Buscando a presença de Deus. Em adoração. Em seus devocionais constantes. Como ele diz lá no Salmo 63, outro salmo incrível também de Davi, e ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Será que você está buscando o Senhor assim? Entendendo a sua dependência de ter um coração rendido ao Senhor? Está você crescendo nesse amor? E entenda, todos nós falhamos nisso, todos nós temos a tendência ao desânimo, passamos por períodos difíceis, de esfriamento, de endurecimento, passamos sim, temos essa tendência, temos essa luta, isso acontece com todos nós, eu mesmo tendo muitas vezes para esses períodos de esfriamento, coração endurecido, mas em Cristo nós temos sempre a oportunidade de recomeçar.
E Deus graciosamente nos traz de volta. Ele traz as suas ovelhas para o aprisco. Ele revigora o nosso amor por Ele através da palavra. Então devemos voltar para Ele. Talvez você chegou aqui nesta manhã hoje assim, com seu coração esfriado, com sua vida caindo na mera rotina de domingo após domingo. Hoje é o dia de recomeçar. Hoje nós temos essa chance de recomeçarmos a nossa busca. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Humilhe-se na presença de Deus, que não rejeita nenhum pecador quebrantado. Ele não rejeita nenhum pecador arrependido, nenhum pecador endurecido. Deus não rejeita. Ore como Davi orou, porque Davi estava consciente também da sua tendência de errar, de se desviar. Um salmo impressionante é o Salmo 51, logo depois do adultério com Batseba, o assassinato. E aí ele foi trazido à convicção de pecado. E aí entre as orações de Davi nós lemos lá: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sabia que não podia criar este prazer em Deus por si só. E ele não queria ficar forjando isso. Ele não queria ficar só fingindo isso na frente das pessoas. Por isso ele clama a Deus, entendendo a sua dependência total das misericórdias do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi quer a alegria da salvação de volta. Davi não quer que nada mais esfrie o seu amor pelo Senhor, porque ele sabe que esta é a base para ele avançar numa vida de obediência com alegria. Ele precisa revigorar isto. Quinta marca, Davi reconhece a sua satisfação em Deus. O texto diz, a partir do versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o árrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito lenda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tendo-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Que belas palavras. Imagina dizer isso de coração. Como é feliz o homem que pode falar essas verdades sentindo o gosto disso. E notem que Davi fala aqui de porção e cálice. Ele usa a figura de um banquete. Para nós, gaúchos, contextualizando um pouco aqui, seria um churrasco. Uma picanha de salivar, sabe? Aquela. Ele traz essa cena de um banquete. E em outras palavras, Davi está dizendo aqui, o Senhor é tudo o que eu preciso para satisfazer a minha fome e a minha sede. E a ideia aqui é que Davi confia e descansa na certeza de que o Senhor supre todas as suas necessidades físicas e espirituais. Ele descansa nisso. E se você está em Jesus hoje, você também pode descansar em Deus assim. Também pode. Porque Jesus é o pão que desceu do céu, que satisfaz. Ele é a água da vida, que satisfaz as almas mais sedentas. Aquele que beber da água que eu dou, jamais terá sede, o Senhor Jesus fala. Ele satisfaz a alma. Ele é o Cristo todo suficiente. Davi usa também aqui a figura da herança. A linguagem que lembra os levitas. Os levitas na conquista de Canaã, eles não receberam terras, para mostrar que o próprio Senhor seria a herança deles. Então Davi está dizendo aqui, olha, tendo o Senhor como herança, tem uma herança infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. E este, meus irmãos, é o caminho da santificação. É crescer em satisfação no Senhor em qualquer circunstância. Em tudo dai graças, Paulo nos chama. Alegrai-vos no Senhor sempre. Crescer nesta satisfação em Cristo em todas as circunstâncias. Tudo posso naquele que me fortalece, Paulo fala também. Esse verso também é tirado do contexto, né?
E aí as pessoas pensam, eu vou destruir tudo, ninguém me segura, eu vou ser o maior cara do mundo. Mas ali não, Paulo está falando, tudo posso, no sentido, ele fala, já passei por pobreza, já passei por escassez, já passei por sofrimentos inimagináveis, mas também já sei o que é provar de abundância, ou seja, em todas as circunstâncias, Ele é quem me fortalece. Eu confio nisso. Eu faço o meu coração descansar nisso. Lembrando de quem Ele é para mim. Lembrando de quem o Senhor é para mim. Lembrando o que o Senhor Jesus já conquistou tudo por mim. Tudo. Na cruz do Calvário. Nele temos tudo o que precisamos para crescer em uma vida piedosa. Isso também Pedro fala na sua segunda carta. Então esse é o caminho da santificação. E nós só conseguimos isso através de um contato constante com o Evangelho. Ensinando os nossos corações na verdade do Evangelho. O Evangelho ele é essencial para toda a vida cristã. E por isso que Davi reconhece também que Deus era o seu conselheiro. Ele fala aqui de conselheiro. Deus é o meu conselheiro, tendo Deus como o meu próprio conselheiro. Ou seja, o próprio Deus, o Espírito Santo é quem nos ensina a entender mais profundamente o Evangelho na palavra. E nos faz conscientes de que estamos na maravilhosa presença de Deus como seus filhos, quando dobramos os nossos joelhos para orar. É o Espírito que nos faz. É o Espírito que nos faz clamar Abba Pai, como Paulo fala lá em Romanos 8. E ali nós temos a certeza que Deus nos ouve. As circunstâncias podem não mudar quando nós nos fechamos no nosso quarto para orarmos, nas situações mais adversas possíveis, o coração mais dolorido possível. As circunstâncias não mudam, mas o nosso coração descansa. Porque nós lembramos quem Deus é para nós. Abba Pai. Essa intimidade com o Senhor. E a última marca, amados, de um coração que se deleita no Senhor, é exatamente, Davi reconhece que tem a vida eterna em Cristo. Ele diz, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Que maravilha, né, gente? Que maravilha meditarmos neste Deus. O salmista expressa aqui uma consciência tão forte da sua comunhão com Deus, que ele tem a certeza que ela não seria interrompida nem pela morte. Nem pela morte. Ele está plenamente consciente. E com certeza, amados, esta esperança nós entendemos hoje, do lado de cada cruz, ela está, que Jesus já veio, ela está fundamentada em Cristo, sem dúvida nenhuma, porque Jesus é o grande filho de Davi, que venceu a morte. E este verso aqui, ele é um verso messiânico, ele se aplica de forma profética à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos usaram várias vezes esse verso aqui em suas pregações, como estudamos no livro de Atos. Lembram? Por exemplo, Pedro no dia de Pentecostes. Pedro pregando lá. Ele pregou aos judeus em Atos 2 e ele explicou que este verso aqui do Salmo 16 se aplicava à ressurreição de Cristo. E lá tivemos várias almas, 3.000 almas convertidas. Quando ele explicou este verso. Portanto, meus irmãos, ter o Senhor como nosso tesouro eterno só é possível porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou a sua glória nos céus, veio para este mundo, assumiu a nossa natureza, morreu pelos nossos pecados, pelos pecados de todos aqueles que nele confiam, ressuscitou e enviou o Espírito Santo que aplica poderosamente esta obra em nós. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É assim que os crentes hoje podem desfrutar da certeza da vida eterna, pois como Jesus ressuscitou,
nós ressuscitaremos também, teremos corpos físicos glorificados, para estarmos eternamente na presença de Deus, desfrutando de suas delícias perpétuas. É com essa segurança, meus irmãos, que os crentes, o povo cristão é um povo que morre bem nessa terra, morre em paz. É a grande diferença, né? O funeral de um cristão, como o Alan falou hoje, pai do Werner, foi promovido essa semana. Está na glória com o Senhor. Os testemunhos que foram falados lá, já ouvi a repercussão, eu já ouvi a repercussão. Percebam como que uma vida que se deleita no Senhor, ela deixa marcas desta terra, ela impressiona outras vidas. E várias pessoas me falando que foi servo de Deus. Meu pai lembra muito bem do pai do Werner, como foi acolhido pelo pai dele. E aí você pode cantar louvores nesse funeral. Como o Alan falou, o corpo está lá, ele não está mais ali, ele está com o Senhor. Mas quando o Senhor Jesus voltar, até mesmo aquele corpo será glorificado, restaurado, porque Jesus Cristo, o Rei da Glória, venceu a morte. Ele está infinitamente melhor que nós. Esta é a esperança que Davi tem. Ele nutre essa esperança no seu coração, meditando na glória do seu Senhor constantemente. Você crê nisso? Você já desfruta dessa certeza? Aquela famosa pergunta, né, em evangelismo: se você morresse hoje, você iria para o céu? Você tem a certeza disso? Você não sabe quando é o dia da sua morte. Os jovens se iludem com isso também, né? Pensam, falta muito. Ilusão. Ilusão. Pode ser agora. Todos nós estamos a um passo da eternidade. Se você morresse agora, você tem a certeza plena que vai para o céu? E normalmente pessoas que estão confiando em si mesmas começam a responder essa pergunta: olha, não sei muito bem, mas eu acho que sim, eu não roubei, não matei, nunca fumei, eu vou na igreja de vez em quando, eu tenho orado, comecei a orar, estou orando bastante até. Tem muita gente pior que eu, meu vizinho é terrível. Confiança em nós mesmos. Muito influenciado também pelo catolicismo, por todo esse legado que nós temos no Brasil. Confiança em nós mesmos. Isso não leva a lugar nenhum. Você pode ter sido a pessoa mais santa na face da terra, não é suficiente. Só Jesus é suficiente. Só Jesus é suficiente. Então a resposta correta para essa pergunta: olha, eu sei que eu sou um perverso pecador. O pior. Você não tem noção dos pensamentos horríveis que passam em mim, a minha carne que milita. Eu sei que sou um pecador. Mas eu vou para o céu. Por causa de Cristo. Por causa do meu amado Senhor que se entregou por mim na cruz do Calvário. Pagou pelas penas que são minhas. Ressuscitou, vivo está. E Ele me mudou. Ele me mudou e vem me mudando. A obra dele. Mas eu não tenho confiança nenhuma em mérito meu. Eu sei que por mim não tenho condições. Mas eu confio no meu amado Senhor. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Dizer isso de coração é uma grandiosa graça. É Deus operando salvação nos seus eleitos. Amém? Concluindo então, amados, estas são algumas marcas que podemos identificar de um coração que se deleita no Senhor. Vamos lembrar, né? Ele reconhece que Deus é o seu Senhor soberano. Sim, ele está aprendendo a pensar tendo Deus no centro. Não é o homem que é o centro da história, não é o acaso, não, é Deus. Ele está aprendendo a reconhecer Deus. Ele está tendo essa cosmovisão de que Deus está no centro de tudo. Ele está sendo ensinado nessa verdade porque a sua mente está sendo moldada pela palavra. Ele reconhece que Deus é o seu bem supremo. Deleite em Deus. Expressa seu prazer na comunhão com outros crentes. Está determinado a fugir da idolatria, voltando para o culto a Deus. Reconhece a sua satisfação em Deus.
Como diz também o pastor Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, independente das circunstâncias. E ele reconhece que tem a vida eterna. Minha oração é que Deus crie e aprofunde estas marcas em nós como igreja. Que possamos estar centrados em Deus, exaltando a Cristo, saturados por sua palavra. Que a nossa adoração pública, que os nossos cultos também, eles sejam marcados por este amor. Porque, gente, é fácil nós cairmos na rotina de domingo após domingo e tornarmos isso aqui um ritual vazio. É fácil. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos ensinar os nossos corações constantemente nas verdades do Salmo 16. Que Deus guarde os nossos corações com este amor por Ele. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, moldando as nossas mentes e emoções na palavra para cumprirmos o propósito principal das nossas vidas, que é glorificar a Deus em tudo o que fazemos, tendo nele o nosso maior deleite. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina verdades tão caras. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é luz, ela não nos deixa, Senhor, no escuro, mas ela nos mostra, Senhor, todas as coisas que são mais importantes, mais caras, Senhor, para a nossa existência. Tua palavra nos diz qual é o propósito da vida, por que o Senhor criou todas as coisas, por que estamos aqui, para onde vamos, ó Deus, a certeza da vida eterna. Senhor, a Tua palavra responde às coisas mais profundas e nós Te louvamos por isso. E Pai, nós aprendemos vez após vez também na Escritura que ela nos chama a termos o nosso amor maior por Ti sempre, sempre. E nós reconhecemos, Pai, que somos falhos nisso. Somos pecadores, somos errantes e precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, obrigado pela cruz, obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, que a cruz também quebra o poder do pecado nas nossas vidas e transforma as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos cada vez mais o Teu Evangelho, para que o nosso coração se deleite cada vez mais em Ti. Abençoa-nos também, Pai, como Tua igreja, para termos os nossos cultos, as nossas reuniões centradas no Senhor, focados na Tua palavra, Senhor. Independente da pessoa que estiver nesse púlpito, Senhor, que realmente possa ser uma igreja que Te glorifique. Oramos assim, dependentes em Jesus. Amém.